Supremo Tribunal Federal retoma julgamento sobre validade do novo Código Florestal. E você vai ver também. Justiça determina bloqueio de bens da filha e da enteada do ex-ministro Antônio Palocci, condenado na Operação Lava Jato. Ex-ministro José Dirceu vira réu pela terceira vez na Lava Jato por suspeita de recebimento de propina após ter sido condenado no mensalão. TSE limita a 4 meses duração de diretórios provisórios de partidos. Desembargador Alexandre Ramos tem nome aprovado pela CCJ do Senado para ocupar vaga de ministro do TST. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de 5 ações que tratam do novo Código Florestal. No início da sessão, a presidente do Supremo, ministra Carmen Lúcia, que daria um voto vista, cedeu o lugar para o ministro Marco Aurélio. Ele se manifestou sobre os dispositivos questionados e julgou inconstitucional os itens do texto do novo Código Florestal que permitem a redução da recomposição de reserva legal em municípios com mais de 50% da área ocupada por unidades de conservação ou terras indígenas. O ministro também considerou que não cabe anistia aos proprietários que desmataram áreas de preservação antes de 22 de julho de 2008. Não é admissível a anistia de atos ilícitos realizados em data anterior a 22 de julho de 2008. Os dispositivos devem ser analisados de forma sistêmica. Nós estamos a decidir, um quadro que não diz respeito à geração atual, mas que se projeta presentes gerações futuras e também se projeta a ponto de envolver de forma decisiva o que denominamos como Mãe Terra. A presidente do STF votou em seguida. A ministra Carmen Lúcia disse que o julgamento é importante para impedir retrocessos na proteção do meio ambiente. Ela entendeu ser inconstitucional a parte do novo Código Florestal que determina a forma do cálculo de áreas de preservação, porque a legislação anterior era mais protetiva. Neste caso, o que poderia, em princípio, parecer como mera alteração na forma de cálculo das APPs situadas ao longo dos cursos d'água pela nova legislação, se tem, na verdade, como é uma forma de reduzir a extensão das áreas de proteção que serão agora calculadas a partir da borda da calha do leito médio do curso d'água e não no seu período de cheia, como ocorria pela legislação anterior. Então, você diminui a área de proteção. O ministro Luiz Fux já havia se manifestado sobre o tema em novembro do ano passado. Na ocasião, ele afastou a constitucionalidade de alguns dispositivos questionados. O julgamento sobre o novo Código Florestal continua nesta quinta-feira. A mesa diretora da Câmara dos Deputados entrou com uma ação aqui no Supremo Tribunal Federal contra o entendimento da primeira turma da Suprema Corte, que no julgamento de ação penal contra o deputado Paulo Maluf decretou a perda do mandato e determinou a comunicação da medida à Casa Legislativa. Segundo a ação, a decisão da turma suprime prerrogativa institucional do Legislativo, violando princípios da separação de poderes e da segurança jurídica. Ainda não tem data para análise desta ação. O ex-ministro José Dirceu virou réu em mais uma ação penal da Operação Lava Jato. Ele já foi condenado 2 vezes por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância, aceitou a terceira denúncia contra o ex-ministro. Agora, José Dirceu é acusado de receber propina da Engevix e da UTC. Segundo o Ministério Público, as propinas eram em decorrência a acertos de corrupção envolvendo contratos da Petrobras. No caso da Engevix, foram feitos pagamentos no valor de R$ 900 mil à empresa Entre Linhas, que prestava serviços
veículos de comunicação a José Dirceu. Já no caso da UTC, o pagamento chegou a R$1,5 milhão à JD Consultoria, empresa que pertencia a José Dirceu. Até agora, a defesa do ex-ministro não se pronunciou sobre o caso. O empresário Wesley Batista, um dos donos da JF, participou de uma audiência com o juiz agora à tarde, após ser liberado da prisão. Ele não pode ter contato com o irmão e nem atuar nas empresas da família. O habeas corpus foi concedido pelo Superior Tribunal de Justiça. O julgamento do habeas corpus foi na tarde desta terça-feira. Por 3-2, os ministros da 6ª turma do STJ decidiram substituir a prisão preventiva dos irmãos Wesley e Joesley Batista, executivos da JF. Depois de 5 meses preso, Wesley deixou a carceragem da Polícia Federal por volta das 3 horas da manhã desta quarta-feira. Já o irmão Joesley continua preso, porque existe um segundo mandado de prisão preventiva contra ele em um outro processo que corre no Supremo Tribunal Federal. Wesley e Joesley Batista são acusados de uso indevido de informações privilegiadas e pela manipulação do mercado financeiro. De acordo com o Ministério Público Federal, eles teriam usado as delações premiadas para lucrar com a venda de ações e compra de dólares. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada em setembro de 2017. No STJ, a defesa dos irmãos buscava a liberdade ou a aplicação de medidas cautelares, por considerar a prisão injusta e desproporcional. O relator do habeas corpus, ministro Rogério Schietti Cruz, considerou a prisão preventiva acertada, mas entendeu que após 9 meses da prática ilícita, o risco de novos crimes enfraqueceu. De acordo com a decisão da turma, os irmãos devem comparecer periodicamente em juízo, estão proibidos de manter contato com outros réus e testemunhas ou de ocupar cargo nas empresas envolvidas no processo. Não podem deixar o país sem autorização e deverão usar tornozeleiras eletrônicas. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre, determinou hoje o sequestro de bens da filha e da enteada do ex-ministro Antônio Palocci. Segundo o Ministério Público, a filha e a enteada compraram apartamentos em bairros nobres de São Paulo com dinheiro de propina recebido pelo ex-ministro. O advogado dele diz que a doação foi oficialmente declarada. Condenado em primeira instância a 12 anos de prisão por envolvimento no esquema de corrupção da Odebrecht, Antônio Palocci está preso em Curitiba. E a 8ª turma do TRF4 também negou pedido de transferência do ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele está preso em Curitiba e queria ser transferido para o Rio de Janeiro. Sérgio Cabral foi condenado 4 vezes na Operação Lava Jato por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro e responde a outros processos. Somadas, as penas chegam a 87 anos. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. TSE limita a 4 meses duração de diretórios provisórios de partidos. A gente volta já já. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral determinou que os partidos políticos tenham diretório provisório em estados e municípios por no máximo 4 meses. O Partido Social Democrático, o PSD, protocolou no TSE um pedido de alteração no estatuto partidário para tornar a duração de suas comissões provisórias correspondente ao prazo dado para os diretórios permanentes. No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral determinou que os partidos teriam, no máximo, 120 dias para transformar as comissões provisórias em que a diretoria é nomeada para permanentes, com diretores eleitos pelos filiados à legenda. O prazo ainda poderia ser prorrogado por mais 120 dias. Após a decisão do TSE, o Congresso Nacional aprovou uma emenda à Constituição que tornava os partidos responsáveis por determinar a duração das comissões provisórias. Por isso, o PSD entrou com um pedido de alteração no estatuto. Mas, ao analisar o caso, o plenário do TSE seguiu o entendimento do ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto. Para o ministro, mesmo com a determinação da Constituição, as legendas devem prever prazos razoáveis para a duração das comissões provisórias. Não há como se conceber que em uma democracia os principais atores da representação popular não sejam igualmente democráticos. Este, inclusive, é o comando expresso no artigo 17 da Constituição da República que, ao assegurar a autonomia partidária, determina expressamente que sejam resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e os direitos fundamentais da pessoa humana.
Título de doutorado conquistado em faculdade de um dos países do Mercosul também deve passar por processo de revalidação. Gabriela de Oliveira estudou na Escola Latino-Americana de Medicina, em Cuba. Quando voltou para o Brasil para trabalhar, precisou revalidar o diploma junto a uma universidade pública. A instituição escolhida foi a Universidade Federal de Goiás, a UFG. Ela conta que não foi fácil, mas que conseguiu passar por todas as etapas do processo e entrou no mercado de trabalho. Nesse processo eu demorei 3 anos, que foram os 3 anos mais dolorosos da minha vida, mas que no final rendeu seus frutos, né? Não me arrependo, porque eu acho que a minha formação foi uma formação de excelência. Os médicos brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil que obtiveram diploma de graduação em instituições estrangeiras reconhecidas em outros países têm a opção de se inscrever para o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos, o Revalida, do Ministério da Educação. Os testes, incluindo a avaliação de habilidades clínicas, são preparados e aplicados uma vez por ano pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, o INEP. As instituições que aderem ao Revalida, elas usam o nosso resultado como a avaliação de habilidades e competências do candidato. A partir daí, elas têm alguns critérios que lhes são próprios com relação à avaliação de outros quesitos. Cada instituição tem o seu processo. A única coisa que o Revalida propicia para algumas dessas instituições é que ela evite o processo avaliativo em relação a essas habilidades e competências. Até mesmo os títulos de mestrado e doutorado obtidos fora do país precisam passar pelo processo de revalidação. E a regra vale para todas as áreas do conhecimento. Só que tem gente que tenta a admissão automática e vai até a justiça para defender isso. No TRF da Primeira Região em Brasília, os desembargadores da 5ª turma analisaram recentemente recurso de um estudante que obteve o grau de doutor em contabilidade expedido por uma instituição da Argentina. Ele alegou que a existência do Acordo de Admissão de Títulos e Graus Universitários para o exercício de atividades acadêmicas nos Estados partes do Mercosul garantia o registro automático do seu diploma no Brasil. Mas o relator, desembargador Souza Prudente, que foi acompanhado pelos demais magistrados, manteve a sentença da primeira instância que negava o pedido. Segundo ele, a Lei 9.394, de 1996, conhecida como Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a LDB, não dispensa o processo de revalidação, mesmo no caso de acordos bilaterais. A advogada Thaíse Dias Lima, que é especialista em direito público, explica que a LDB estabelece uma série de requisitos para que os diplomas obtidos no exterior sejam revalidados no Brasil, e poderá estabelecer acordos para facilitar os processos, mas nunca esta revalidação será automática. Nada impede que o Brasil estabeleça acordo com outro estado estrangeiro a respeito da revalidação de diplomas. Inclusive, o Brasil, no Mercosul, ele tem esse acordo. Mas esse acordo ele não abrange nem exaure as necessidades que são fixadas na legislação. Então, no Brasil, hoje, não existe nenhum acordo estabelecido com nenhum país que estabeleça que a revalidação será automática. O Ministério Público Federal cobra solução para o abandono de prédio histórico que ameaça desabar em São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. O imóvel conhecido como Pensão São José foi tombado em 2009 pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental do município. Está em condições críticas, correndo risco de desabar desde 2012, quando um carro bateu no prédio. Em 2016, a Defesa Civil interditou o local e recomendou a demolição para evitar acidentes. Com o objetivo de preservar o bem histórico, o Ministério Público Federal instaurou um procedimento e solicitou à Prefeitura para informar as soluções para a revitalização e restauração do local. Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela é crime e pode acabar em prisão de até 2 anos para o agressor. O atendimento dos hospitais da rede pública está entre os principais motivos de insultos.
Longas filas e falta de educação e de bom atendimento em hospitais públicos são problemas que acabam com a paciência de muita gente. Às vezes você chega, você quer, é tão fácil, o que você tem para resolver é tão fácil e você encontra tanta dificuldade que você não consegue resolver metade do que você tinha que resolver. Uma coisa simples se torna uma coisa muito difícil. A chefe do Centro de Marcação de Consultas e Exames do Hospital de Base em Brasília afirma que já foi desacatada várias vezes. Tem pessoas que ficam nervosas, que batem no balcão, quebram a porta de vidro, xingam o servidor, né, com palavrões. No hospital passam cerca de 600 pessoas por dia. E Maria Trindade diz que é obrigada a ouvir reclamações o tempo todo. Acostumada, a profissional procura entender a situação dos pacientes e familiares. O paciente, quando ele chega e quando ele nos procura, ele está tanto psicologicamente como fisicamente doente, né? Então, quando ele recebe uma resposta negativa, ele fica nervoso e aí sim ele começa com desacato, contornando com conversa, ele acaba acreditando que a culpa não é nossa como servidor. Especialistas afirmam que o Código Penal é rigoroso em casos de desacato a funcionários públicos. O Sindicato dos Servidores Federais não tem estatísticas, mas informa que muitos episódios vão parar na Justiça. Na medida em que a população chega e às vezes não tem o atendimento que merecia, ela acaba, muitas das vezes, descontando naquele que está mais próximo. E o que está mais próximo é o servidor público que está atendendo a ela. Este advogado aponta as penas para quem agride servidor público. A injúria, ela vai uma detenção de no máximo 6 meses, né? O desacato vai de 6 meses a 2 anos. E a fixação da pena base, a pena inicial, ela vai ficar de regra muito próxima aos 6 meses, a pena mínima. E também orienta como proceder em caso de desacato. Ele deve, então, fazer um boletim de ocorrência na delegacia de polícia competente da sua esfera de atuação profissional. No âmbito policial, haverá uma investigação sobre a autoria, materialidade desse tipo penal e, eventualmente, no relatório aí, da polícia, poderá haver aí o encaminhamento ao dono da ação penal, que é o Ministério Público, que poderá promover aí a ação penal. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Desembargador Alexandre Ramos tem nome aprovado pela CCJ do Senado para ocupar vaga de ministro do TST. A gente volta em instantes. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou a indicação do desembargador Alexandre Ramos, do TRT de Santa Catarina, para cargo de ministro do Tribunal do Trabalho. Com 17 votos favoráveis, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal aprovou a indicação do desembargador Alexandre Ramos para o cargo de ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Durante a sabatina, os senadores elogiaram a atuação do desembargador ao longo de toda a carreira. Com a aprovação na CCJ, agora a indicação do nome do desembargador vai ser submetida ao plenário da Casa. Se aprovada, Alexandre Ramos vai tomar posse como novo ministro do TST. Ele ocupará a vaga aberta com a aposentadoria do ministro João Oreste Dallazen, que ocorreu em novembro de 2017. Com muito empenho, competência, ponderação, diálogo, respeitando já toda a construção, a tradição que o Tribunal Superior do Trabalho tem, eu quero contribuir para que no colegiado a gente defina de fato o melhor perfil de jurisprudência trabalhista para o desenvolvimento do Brasil. A STJ aceita a denúncia e determina afastamento de Mário Negromonte, conselheiro do Tribunal de Contas da Bahia. Mário Negromonte foi denunciado por corrupção passiva e é a primeira autoridade com foro no STJ a se tornar réu por delitos apurados no âmbito da Operação Lava Jato. De acordo com o Ministério Público Federal, quando ele ocupava o cargo de ministro das Cidades em 2011, teria pedido a representantes do setor automotivo 25 milhões de reais para custear campanhas eleitorais do Partido Progressista. Os ministros do STJ consideraram que as provas existentes, como relatórios de viagem e termos de colaboração premiada, são suficientes para o recebimento da denúncia.
Mário Negromonte foi afastado do cargo de conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia. A Corte Especial do STJ entendeu que os atos praticados, mesmo antes dele ser conselheiro, são incompatíveis com a função de fiscalização da regularidade das contas públicas. E o STJ autorizou que um recurso do Facebook seja encaminhado ao Supremo Tribunal Federal. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, admitiu o recurso extraordinário da rede social Facebook. A empresa foi condenada a pagar multa milionária por se recusar a fornecer dados de usuários. De acordo com o processo, por conta de uma investigação policial, a quebra de sigilo foi autorizada em junho de 2014. 5 meses depois da determinação, o Facebook não forneceu os dados. Por esse motivo, foi imposta uma multa diária de R$50 mil à empresa, que se acumulou e chegou a quase R$4 milhões, valor que foi bloqueado nas contas bancárias do Facebook no Brasil em abril de 2015. A empresa, então, entrou com mandado de segurança para que o bloqueio fosse considerado ilegal e justificou que não teria como fornecer os dados porque o serviço de armazenamento e processamento de informações dos usuários é de responsabilidade do Facebook dos Estados Unidos e da Irlanda e que no Brasil eles só cuidam de publicidade. A Justiça Paulista não aceitou o pedido. O Facebook recorreu da decisão estadual e o recurso veio parar no STJ. Em decisão monocrática, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o apelo por a empresa ter entrado com um mandado fora do prazo legal de 120 dias. O magistrado afirmou ainda que a empresa multinacional deve se submeter às normas brasileiras e o fato de tratar só de publicidade aqui no Brasil não isenta o Facebook de fornecer informações. Sobre a multa de R$50 mil dia, o relator não considerou o valor exorbitante devido ao elevado poder econômico da empresa. A decisão foi mantida pela 5ª turma do STJ em outubro do ano passado. Contra essa decisão, o Facebook entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal. Para o recurso ser encaminhado ao STF, o vice-presidente do STJ precisou analisar se o caso afeta ou não a Constituição. O ministro Humberto Martins afirmou que, por a questão envolver a violação dos princípios constitucionais da soberania, da não intervenção em outro país, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, o processo deve ser analisado pelos ministros do Supremo. A juíza Andremara dos Santos, auxiliar do Conselho Nacional de Justiça, participou de inspeção no presídio feminino Santa Luzia, em Maceió, para verificar condições oferecidas às presas gestantes e com filhos recém-nascidos. A Constituição brasileira prevê que presas grávidas e lactantes tenham tratamento diferenciado dentro dos presídios. Esses direitos vêm sendo assegurados na única unidade prisional feminina de Alagoas, o Presídio Santa Luzia. Por aqui, celas separadas das demais presas. Atualmente abrigam 4 gestantes, 2 lactantes e 3 recém-nascidos, entre eles um casal de gêmeos. Hoje a gente conta com a estrutura de uma brinquedoteca neste local, uma copa, uma sala de acompanhamento por parte da saúde, que é uma sala que a gente fala que é uma sala de observação antes mesmo de ser feita a triagem para o pré-natal. E existe uma equipe psicossocial voltado a um tratamento diferenciado a essas gestantes. Daíse está grávida de 4 meses do 8º filho. Presa por tráfico de drogas, ela conta que a assistência que tem recebido é bem melhor do que esperava. Todo mês tem uma palestra para instruir a gente sobre o banho do bebê, como colocar o bebê para dormir, tem um pré-natal todo mês. Se precisar ter saída para fora, a gente tem. Então, está bem organizado. Para Milene, mãe dessa pequena de 4 meses, todo o suporte necessário para o crescimento saudável da filha está sendo fornecido pela unidade prisional. Ela garante que a rotina que toda criança precisa ter tem sido mantida desde o nascimento dela. Eles dão médico para minha filha, a gente sai, o que precisar para ela eles dão. Normal, como tivesse lá fora, como a gente tem, né? A mesma coisa aqui dentro, a assistência de médico tem tudo para ela. Recentemente, uma representante do Conselho Nacional de Justiça esteve aqui no presídio feminino Santa Luzia, em Alagoas, para ver de perto a situação dessas mulheres. Eu vi uma unidade materno-infantil da forma como a lei determina. O que a lei determina é que haja uma seção destinada a presas grávidas
e também as presas lactantes, para que elas possam amamentar e cuidar dos seus filhos naquele período que a lei diz que é obrigatória a sua permanência com os filhos. Por quê? Porque a criança tem o direito de ser amamentada até pelo menos o 6º mês. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.